Nessa noite eu quero orar por aqueles que sofreram perdas. E eu quero falar sobre multiplicando o que tens, tá bom? Vamos, 2 de Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. E quem encontrou, veja se há quem do seu lado, à direita e da esquerda, tem a Bíblia aí à mão. E se você puder, estique um pouquinho a Bíblia para não dar torcicolo no irmão. Certa mulher das mulheres dos discípulos de profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Senhor, em primeiro lugar eu quero te pedir, Senhor, nessa hora, que tu tenhas misericórdia de nós, de mim, tu nos aceites na tua presença, Senhor, nos limpes de todo pecado, a mim, lave, perdoe os meus pecados, Senhor, para que eu entre confiantemente na tua presença nessa hora, e cada irmão amado e querido que veio aqui e quer estar também na tua presença, da mesma maneira, entre alegre, feliz, confiante, de que a tua presença é sempre maravilhosa e gloriosa, Senhor. Mas também quero te pedir nessa hora que da tua parte venha sobre mim de maneira especial e sobre cada irmão aqui a tua unção. Não podemos realizar nada em torno da tua palavra, nada nos nossos dias, na nossa vida, sem a tua unção. E nós queremos ouvir a tua voz, queremos que os nossos raciocínios, as nossas palavras, não atrapalhem a comunicação do Espírito. Toma, Senhor, os meus lábios, a minha mente, o meu coração, e faz de mim nessa hora, mais uma vez, voz de Deus, para abençoar o teu povo e a me abençoar, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Esse texto, irmãos, eu sei que já é conhecido de muitos, e a mais frequente leitura e interpretação que se faz desse trecho, desse texto, é a leitura e a interpretação alegórica, onde, assim que se lê, imediatamente se vai atribuindo a cada personagem um significado e já se faz uma aplicação, de maneira que Eliseu é imediatamente interpretado como Jesus, que é procurado por alguém com necessidade, sempre está acessível, sempre tem uma palavra, um socorro. A viúva necessitada, normalmente é imediatamente traduzida como a igreja que acolhe os seus filhos, que recebe os seus filhos, ou, individualmente, a viúva significa cada um de nós que nesse momento está sem a presença viva, verdadeira do noivo, cada um de nós. O credor, que aparece para cobrar, para escravizar, geralmente é interpretado imediatamente como Satanás,
que sempre vem, bate à nossa porta para nos trazer o aguilhão, a cobrança e o cativeiro. E o azeite, que é multiplicado, sempre é traduzido, interpretado como o Espírito Santo que temos, que já recebemos, mas que deve ser multiplicado para que a cada um enriqueça, abençoe e ajude a viver e enfrentar as lutas, os desafios, as dívidas e as cobranças, nos ajudando a ser também em nossas vidas um elemento libertador. Então, na maioria das vezes, esse texto é imediatamente assim lido e interpretado nessa interpretação alegorizada. Contudo, nessa noite, eu quero lançar mão das regras mais tradicionais, básicas e elementares da hermenêutica, que é dar a cada texto o seu sentido literal, porque só quando a gente entende o que o texto está dizendo, é que nós podemos, então, partir para entender o que o texto gostaria e queria dizer. Então, eu quero com os irmãos nessa noite fazer a leitura novamente pausada desse texto para ver o que é que o texto está dizendo e que lições tiramos com este acontecimento na vida desta mulher, desta viúva. O verso 1, olha aí, começa falando de uma mulher de Deus que está vivendo um tempo de grandes perdas. É uma mulher de Deus vivendo um tempo de perdas. Ela perde o seu marido, em viúva, perde o seu sustento, perde os seus recursos, provavelmente pela viuvez, vai perdendo a sua poupança, o que havia amealhado e guardado durante alguns anos, e, por fim, talvez a única preciosidade, bem que ela realmente achava que ainda tinha, que eram os seus filhos, ela agora também está perdendo, ou ameaçada de perder, os seus filhos. Quando a gente entende esse verso 1, então logo esse texto se identifica conosco. Esse texto fica muito próximo de nós, porque quem de nós, ou quais aqui de nós, nesses tempos que estamos vivendo, não tem passado por dificuldades? Quem entre nós não tem enfrentado grandes crises, lutas, momentos nos quais os recursos parece que acabaram? Parece que tínhamos alguma coisa e, de repente, diante de um quadro que nos aparece, somos tomados de surpresa e nos sentimos perdidos, perdemos. Gente de Deus também passa dificuldades. Gente de Deus também sofre perdas. E essa mensagem do versículo 1 já nos ajuda a entender, diferentemente do que muitas mensagens televisivas que temos ouvido, crente também fica contra a parede. Gente de Deus também se sente, às vezes, vazio, faltando coisas, que perdeu coisas. Gente de Deus também fica procurando respostas, muitas vezes. Gente de Deus também fica sentindo-se sem recursos, sem forças. Gente de Deus também se sente contra a parede, sem saída. Gente de Deus também sofre momentos de desespero, mesmo sendo gente de Deus. E essa é uma verdade bíblica, que esse verso 1 nos fala. Não há nenhuma menção de que aqui estava vindo sobre ela juízo, ou que sobre ela se cumpria algo proveniente de um equívoco, de um erro, de uma má decisão, de maneira que a primeira lição que poderíamos imediatamente extrair desse capítulo, ou desse texto, é que gente de Deus também passa dificuldades e sofre perdas. E parece que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele que nos ciranda o tempo todo, está sempre nos observando, ele exatamente nesses momentos aproveita, ou às vezes ele mesmo é quem cria, não aproveita, mas ele cria
o cenário, a luta, a perda, para vir nos afrontar. Vem para nos desafiar, para nos acusar, para nos humilhar, para nos colocar no pó, para nos entristecer, para nos paralisar. E aí, como consequência dessas graves perdas que sofremos, vamos ficando, como nesse texto, paralisados, amarrados, acorrentados. Paramos de realizar, de andar, de prosseguir e até de sonhar. Sentimos-nos cativos ou prestes a ficar cativos. Essa sensação é a sensação que nos vem dizendo para nós que nós não temos nada, que não temos agora recursos, que não temos como resolver, que não há recursos, bens, meios, formas, um jeito de resolver o que está faltando, o que perdemos. O que perdemos é algo que está nos trazendo enorme vazio. Mas o texto nos ajuda a concluir também que pior do que a ameaça em si é a sensação de que não vamos ter como pagar, cobrir, enfrentar aquela perda. Quando a cobrança, o desafio, a luta vem, e ela é grande, enorme, mas a gente olha e encontra recursos, encontra meios de enfrentar, de cobrir, de pagar. O tamanho da ameaça, o tamanho da luta não nos assusta. O que verdadeiramente nos assusta e nos paralisa é o tamanho da perda. Porque, por maior que seja a luta, se você acha que ainda encontra recursos, o tamanho da luta não importa. Mas quando a luta é grande, o desafio, o inimigo, a cobrança é grande, e você percebe, diagnostica que você não tem recursos, então é isso que te derruba, é isso que te amassa. É quando percebemos, quando sentimos que não temos. E perceber e sentir que não temos é maior do que a ameaça em si, do que a cobrança em si. Tal como essa viúva, nesses momentos mais agudos, mais graves de perdas, as nossas emoções, os nossos sentimentos são tão fortes, tão dominadores, tão envolventes, que ficam ainda mais fortes quando agravados por uma presença de alguém cobrando, de uma tensão do inimigo chegando muito perto e nos pressionando e nos cobrando, que nós vamos nos sentindo fracos, impotentes, e passamos a ter essa sensação contínua, cotidiana, de que não temos, que não vamos conseguir, que somos impotentes para resolver, que o que perdemos foi tão grande, tão forte, de uma dimensão tão grande, que agora quando eu procuro recursos, quando eu procuro forças para enfrentar o que está diante de mim, eu não encontro, eu não tenho, isso me paralisa, isso me enfraquece, isso me entristece, isso me amassa. Vem aquela certeza de que o que eu preciso, precisa vir, necessariamente eu preciso receber, necessariamente tem que vir alguém para me socorrer, um recurso, uma palavra, uma bênção, algo que eu preciso tomar, receber, me apropriar. E enquanto essa resposta, essa bênção, esse recurso não vier, não aparecer, então eu vou ficando paralisado, vou adoecendo, vou perecendo. De onde virá a solução, a resposta? Como eu vou restabelecer o que eu perdi? Essa viúva decide que vai buscar recursos. Ela vai até Eliseu, o homem de Deus, procura nesse homem ajuda, porque em todo o tempo, diz o texto, que ela era mulher de um dos discípulos dos profetas, em todo o tempo ela acompanhou o seu marido andando ao lado, seguindo o profeta Eliseu.
de maneira que ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, que Eliseu era um homem que andava com Deus, e que Eliseu tinha, vou usar aqui uma expressão, tinha uma costa larga, tinha uma preponderância, tinha um acesso direto a Deus, e que de alguma maneira Deus, através de Eliseu, ia lhe proporcionar uma saída, uma ajuda. Quem estava aqui comigo alguns domingos atrás, quando eu falei sobre 2 de Reis, esse texto no capítulo 2, no 4 mesmo e no 6, o seu marido e ela, como esposa dele, andavam com Eliseu e viam que muitas vezes, diante das necessidades, Eliseu proporcionava alguma coisa, jogava o sal quando a água era abortiva, tinha uma sacolinha ou mandava buscar um sal que curava a água. Eliseu tinha uma farinha sempre à mão para jogar numa panela venenosa. Eliseu lançava a mão de um toquinho, de uma madeira, para jogar na água, quando o machado precisava flutuar. Agora era ela quem precisava, a esposa de um dos discípulos do profeta, que passava uma grande perda, uma grande necessidade, e procurou Eliseu com a intenção, com o sonho, com a ideia, de que Eliseu também teria algo para lhe dar, algo para lançar sobre ela, algum recurso para lhe oferecer, e ela então vai na direção de Eliseu e lhe conta o seu drama. Verso 2 é surpreendente. Eliseu lhe pergunta: o que hei de te fazer? O que hei de te fazer? É a resposta dele à angústia daquela mulher. Em outra versão, diz assim, que Eliseu lhe perguntou: o que é que você acha que eu vou poder te dar? Eliseu começa a cura desta mulher, começa a libertação dessa mulher, dizendo para ela que ele não podia fazer nem dar nada a ela. É aqui que começa a cura da perda da viúva. Quando Eliseu diz que naquele quadro, naquele momento, ele, Eliseu, não tinha recursos, não podia lhe oferecer nem lhe dar nada, que ele não tinha a resposta, que não estava nele a intervenção, que ele não possuía nenhuma saída, nenhum remédio, que ele não tinha nenhuma provisão que ele pudesse oferecer e dispor a ela para tirá-la daquela aflição, que então não estava nele, Eliseu, e não começava nele a bênção, a resposta do que Deus tinha para fazer na vida dela. É o que ele a surpreende com a pergunta: mas o que eu vou fazer por você? Essa pergunta aparentemente é decepcionante para essa mulher. E ele emenda fazendo a seguinte observação: o que é que você tem em casa? Ele entrega a ela uma receita, numa palavra aparentemente estranha e absurda, e diz a ela: olha, o que é que você tem em casa? Vai correndo para casa, volta para casa, vai encontrar o que você tem lá. E ela disse: eu tenho um azeitezinho que era para temperar salada, acho que era uma saladinha que eu ia fazer hoje à noite, tinha um azeitezinho, um vinagrezinho balsâmico, ia ver se tinha uma mussarelazinha de búfala, cortar lá com um tomatinho cereja, botar uma alfacezinha com uma rúculazinha e sacudir para lá, para cá, mas é um tiquinho assim de azeite. E ele diz: então, olha só, faz o seguinte, eu não tenho nada para te dar, não posso fazer nada, não sei o que vou fazer, faz o seguinte, tem azeite? Vai para casa, pega esse azeitezinho que está lá de temperar a salada, mas passa na vizinhança, recolhe todas as panelas e vasilhas que a sua vizinhança tem, bate de porta em porta, dá boa noite, boa tarde, bom dia, fala: eu sou a dona Mariazinha, que mora aqui do lado, a viúva recente aqui do bairro, você me conhece, sabe como é que eu sou? Ah, sei, está toda de preto e tal. Pois é, eu queria pedir um favor, você tem uma panela, ou duas, ou três, vasilhas, potes, vasilhames, que você possa me emprestar?
o pedido é meio estranho, mas tá bom, vou dispor. E ela batia no outro vizinho, eu sou Maria, tá vendo? Estou aqui toda de preto, eu sei, a viúva recente aí dos garotos que fazem muita bagunça por aqui, jogam pedra na minha janela, agarram com a pipa na minha antena, já reclamei bastante. Pois é, mas eu vim aqui hoje à noite, primeiro para dizer boa noite, saber se está tudo bem, mas fazer logo imediatamente um pedido. Tem panela aí, tem pote, tem vasilha. E a receita de Eliseu, tão estranha quanto possa parecer, foi essa: vai batendo no vizinho de porta em porta, e vai recolhendo potes, panelas e vasilhas e leva para casa. E quando chegar em casa, pega aquela gotinha do azeite da saladinha de mussarela de búfala com tomatinho e cereja, e vai derrubando e vai enchendo essas panelas, e conforme as panelas vão enchendo, você vai botando de lado, e vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Eu fiquei pensando assim, gente, espera aí. Eu imediatamente falei, espera aí, você entendeu o que eu vim falar para você? Mas o texto não fala nada, diz apenas que ela foi. Eu vejo Eliseu aqui, o mesmo Eliseu do sal, da farinha, da madeira. Agora, quando diz eu não tenho nada, não posso te ajudar em nada, pondo em ação a palavra do texto de 1 de Pedro 4,10, diz lá que servi uns aos outros como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O que é isso? Agora ele estava servindo de uma forma diferente a mesma graça. Há momentos em que Deus opera de uma maneira e há momentos em que Deus opera de outra maneira. Deus não é monótono, pelo contrário, Deus é muito criativo. E em cada momento, em cada quadro, Ele opera de uma maneira especialmente diferente. Quando olhamos os relatos dos evangelhos sobre os milagres de Jesus, vamos ver que Jesus às vezes curou apenas com uma palavra, vai. Mas às vezes Ele curou mandando alguém fazer alguma coisa. Olha, vai no poço, lava o teu olho para você voltar a ver. Ora mandava com uma palavra, ora mandava fazer alguma coisa. Ora Ele simplesmente tocava, e ora simplesmente se deixava ser tocado. Ora a cura Ele realizava de maneira imediata, ora Ele fazia a cura em etapas. De maneira que o Senhor é criativo. Preste atenção no que eu vou dizer. Os milagres de Deus sempre são muito especiais, mas são mais especiais porque são seus, são a expressão daquilo que Deus quer fazer com você. O que é que tens em casa? Perguntou a mulher. E essa pergunta, que a princípio podia parecer uma ironia de Eliseu com uma viúva sofredora, porque ela fora ali exatamente para dizer que não tinha nada, e ele pergunta o que ela tem, faz parte do milagre, faz parte do pacote do milagre, vou dizer assim, porque ele está devolvendo a ela algo que ela perdera na crise, na luta. Devolve a ela uma visão real dela, do meio, do que está em volta dela. Devolve a ela lucidez. Devolve a ela consciência verdadeira e precisa do que ela era, do que ela representava e do que ela tinha. Reequilibra aquela mulher. Chama ela à razão. Diz assim, para aí um instantinho. O que é que você tem em sua casa?
como se dissesse para ela: você não perdeu tudo. Não é possível. Ninguém perde tudo. E essa palavra agora está sendo dita exatamente a nós. Ninguém perde tudo, por muito que tenha perdido. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai amoroso, é o nosso cuidador. E a sua palavra nos ensina que Ele zela por nós com amor e carinho. Portanto, tudo que Ele deixa perder é sempre aquilo que não nos é imprescindível. Tudo que você perdeu ou tem perdido, pode estar absolutamente certo e certa, perdeu o que não lhe é imprescindível. Faça um inventário. O que é que Deus ainda tem te dado ou já te deu? O que é que Deus preservou em você? O que é que Deus guardou em você e para você? O que é que tens em casa? É a pergunta para aquele que está em crise de perdas. Deus não vai operar com aquilo que você não tem. Deus não vai operar na sua vida com aquilo que você perdeu. Deus vai operar na sua vida com aquilo que você tem ainda. O milagre de Deus na sua vida não se dá e não se dará por aquilo que está te fazendo falta. O milagre de Deus vai se dar na sua vida com aquilo que você ainda tem e que Ele tem preservado em você. Tanto é assim que imediatamente ao fazer a pergunta, ela leva aquele choque e diz: eu não tenho nada, senão, e esse senão é maravilhoso. Todos nós que estamos em crises, graves crises de perdas, temos um senão. E a bênção é que Deus vai realizar o milagre a partir dos nossos senões. Deus trabalha no aqui e no agora com aquilo que ainda somos e temos. Nada nos falta, nada precisamos para recebermos a bênção de Deus. Por mais que você pense que não tem nada, que perdeu tudo, que nada está à sua disposição, que lhe falta tudo, quero lhe dizer nessa noite que o que Deus tem para fazer na tua vida, tem para fazer com aquilo que você ainda é e ainda tem. Deus não precisa que você ganhe, receba, adicione nada para Ele te abençoar. Ele vai te abençoar com aquilo que você ainda tem. Vocês se lembram de Moisés? Êxodo 3, quando ele é chamado para ir a Faraó, realizar aquele milagre maravilhoso de libertação do povo, e ele diz assim: eu não tenho nada, eu vou como? Eu vou chegar lá na cara grande e vou dizer assim: eu sou Moisés, prazer Faraó, vim aqui para lhe dizer que Deus mandou uma ordem para você, liberte o meu povo. Eu não tenho nada. Qual é a pergunta que o Senhor faz para ele? O que tens aí na tua mão? O que tem aí com você? Você não tem nada? Você não é nada? Você não é ninguém? O que está aí na tua mão? Aí Moisés olhou e com um certo pensamento assim de desdém, disse assim: não tem nada, se eu tenho uma vareta, um bordão aqui que eu vou andando para ir batucando assim no caminho, só para ouvir um barulhinho, ou para tocar um animal, não é nada, Senhor. Aí o Senhor diz para ele: joga no chão. Ele joga no chão e quando olhou, aquilo se transformou numa serpente. E ele ia correr da serpente, o Senhor diz: calma, lembra, é o teu bordão. Vai lá e pega. E ele foi, pegou a serpente, imediatamente ela se transformou novamente no seu bordão. Aí ele diz: agora vai, sujeito, vai fazer o que eu estou mandando. Ou vocês se lembram de Gideão, que arava a sua terra, e o Senhor o chama, isso está em Juízes 6, de 12 a 14, e diz, aí o anjo lhe aparece e diz: olha, vai, guerreia, liberta o meu povo, enfrenta Moabe, a vitória é tua, larga aí esse arado, larga aí esse instrumento de plantação,
e vai guerrear e ganhar a guerra pelo meu povo. Aí Gedeão diz, peraí, está falando comigo ou tem algum herói aqui atrás de mim? Ele disse, não, é com você mesmo. Você não é Gedeão de Paula da Silva? Gedeão de Paula é o nosso amigo pastor falecido, amado. Você não é o Gedeão? Sou. É você mesmo, sujeito. Ele diz, mas eu, sujeito que só conhece terra e arado, vou enfrentar um inimigo, um imperador, um exército poderoso? É, mas eu vou fazer isso como? Diz o texto, vai nessa tua força. Não precisa ir na academia malhar, ficar mais fortão, comprar nenhum suplemento. Não precisa comprar nenhuma arma potente, nova. Vai do teu jeito, faz do teu jeito, vai nessa tua força. Ou vocês lembram Jesus para alimentar uma multidão e diz assim, olha, vamos despedir essa multidão, mas temos que alimentá-la. E aí os seus grandes seguidores, discípulos, mas vamos alimentar como, Senhor? Espera aí, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? E o Senhor diz, olha, não temos nada, não há nada. E aí André logo diz assim, ó, Senhor, eu sei que tem um garoto aí, que tem uns pãezinhos, peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O garoto veio aí, o lanchinho dele, lá na mãezinha dele, muito cuidadosa, né? Falou, vai que esse homem fala muito, senta lá, no fim da noite você está com fome, já tem aí uns pãezinhos, bota o peixinho dentro, pronto, volta a barriguinha cheia. Está aí o garoto sentado aí. Mas, que é isso, Senhor, né? Vamos para o supermercado, o Walmart já fechou uma hora dessa, Senhor, não temos como fazer compras. E o Senhor disse, vai lá e pega o peixinho, pega o pãozinho do moço, vem aqui. E aí o Senhor recolhe aquilo que tinha, orou, abençoou, e foi partindo, e alimentou e sobrou. O que é que tens em tua casa? Geralmente, nessas grandes lutas que nós enfrentamos, nas nossas grandes perdas, Deus aparece como um grande pedagogo e vem pedagogicamente nos trazer à lembrança algumas grandes lições e verdades. Primeira, nunca perdemos tudo. Deus sempre preserva o imprescindível, e o pouco que lhe pareça é suficiente para Ele reconstruir tudo o que Ele quiser e desejar. Afinal, não foi do nada que Ele fez tudo? Se Ele do nada fez tudo, do pouco é mais mole ainda. Segunda lição, em todo o tempo, em qualquer quadro, em qualquer luta, em qualquer perda, o milagre sempre virá de Deus. Quem vai fazer o milagre é Deus. Não parece óbvio? Mas não parece muitas vezes. Por mais que tenhamos, ou porque não tenhamos nada, tenhamos muito, tenhamos pouco, ou tenhamos muito pouco, tenhamos poder, ou não tenhamos, haja recursos, ou não haja, tenhamos uma grande capacidade, uma grande influência, sejamos ou não muito inteligentes, muitos anéis, muitos canudos, trabalhamos muito, somos muito bem espertos e bem-sucedidos, o que Deus vai te dar, o que Ele vai te entregar, o que Ele vai conceder, virá como um milagre dEle. Ele não precisa dos seus recursos, da sua inteligência, da sua capacidade, do seu poder, da sua influência, dos seus diplomas, dos seus anéis, dos zeros na sua conta bancária. Ele não precisa de nada. Então, tenhamos nós muito ou pouco, o milagre vai vir, é de Deus. E não importa para Ele se você tem pouco ou tem muito. Milagre é milagre. Somos muito vaidosos, muito orgulhosos, muito autossuficientes, muito prepotentes. Sempre achamos que temos que dar uma ajudinha a Deus. Ele, às vezes, dá uma dormidinha e a gente dá uma ajuda, né? Terceira lição. Quando Deus quiser te abençoar e te conceder uma bênção, esteja certo que Ele não precisa de ajuda.
pois tudo que hoje existe, existe porque Ele criou e criou do nada. Mas muitas vezes, em muitos quadros, o que na verdade Ele quer nos ensinar é que em momentos de grande perda, perda que nos entristecem, perdas que nos paralisam, perdas que nos dão uma sensação de que tudo acabou, que não há mais nada a fazer, Ele quer que aprendamos, no meio desse quadro, a confiar, a dispor, a entregar, a comprometer, a participar, a colocar nas mãos dEle aquilo que somos e o pouco que ainda temos, porque é assim que Ele vai usar, Ele vai abençoar, Ele vai transformar e Ele vai multiplicar. Ele começa a partir do que você dispõe para Ele, do que você ainda tem, do que Ele ainda preservou. O poder e o caminho da bênção residem em Deus, não em algo que não temos ou nos falta, que precisemos receber ou adquirir. Verso 3 e verso 4, e eu vou correr porque esse relógio aqui anda muito depressa. Tem que ver, pastores, esse relógio tem um problema sério. Verso 3 e verso 4. Então ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Quando a gente lê esses dois versos, duas perguntas necessariamente precisamos fazer. Primeira pergunta, qual é o tamanho da nossa necessidade? Segunda pergunta, qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa necessidade e qual é o tamanho da nossa fé? E são essas duas perguntas, essas duas questões que vão determinar o tamanho da nossa bênção. São essas duas perguntas ou duas respostas que vão determinar o número de vasilhas que nós vamos reunir. Um dos textos que preguei há algum tempo atrás, sobre a derrota de Moabe, já tem aí um mês mais ou menos, eu falei que Eliseu foi procurado num tempo de deserto, isso está aí no texto anterior a esse que nós acabamos de ler, e no meio de uma seca desértica, quando todo mundo parecia que ia morrer de sede, de boca seca, vão a Eliseu, e Eliseu diz, olha, se prepare que está descendo aí um aguaceiro. O Senhor está mandando muita água. Sai correndo e vai fazendo covas. Vai fazendo covas. Vai fazendo covas. Porque quando o aguaceiro do Senhor descer, esse aguaceiro vai ser guardado nesse número enorme de covas que você fez pela fé, na expectativa certa de que a resposta está vindo. Quanto mais covas você fizer, mais água você vai receber e guardar. E isso revela o quanto de mais fé você tem na resposta do Senhor. Isso acabou de acontecer. E agora ele repete o milagre, o sinal, dizendo para a mulher, sai catando panelas. Ou seja, o tamanho da nossa fé tem a ver com o número de covas que a gente cava e o número de potes e panelas que a gente procura. Sempre há um tempo entre a bênção prometida e a posse da bênção. Nesse tempo que vai entre a bênção prometida e a posse da bênção, é o tempo de cavar covas e procurar panelas. Deus fica lá de cima olhando, deixa eu ver esse sujeito, eu disse que vou dar. Vou dar uma bênção enorme para ele. Botei ele numa enrascada, numa situação, e agora eu quero ver. Se você fica sentado, chorando, lamentando, acorrentado, paralisado, triste, aborrecido, lamentoso, depressivo, o Senhor vai dando tempo. Vai dando tempo. Se você fica sempre achando que a tua resposta vai vir de algum lugar,
você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que receber alguma bênção especial, que algo diferente vai ter que ser acrescentado, adicionado à sua vida para que a bênção chegue, fica nessa espera, espera. Deus está dando um tempo. Deus é tão bom que Ele vai tendo paciência. E você diz assim, Deus está demorando muito. Mas Ele está esperando para ver quantas panelas você vai reunir, porque quando Ele mandar a bênção, Ele vai mandar do tamanho ou da proporção do número de covas que você cavou. Versos 5 e 6 para terminar. Partiu, pois, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e à medida que eles iam chegando às vasilhas, ela ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo, ia enchendo. A metodologia desse milagre foi uma metodologia muito legal, porque começa colocando ela para fora de casa. Manda ela primeiro vencer o luto. Vocês sabem que a palavra ostracismo tem a ver com aquela pessoa que vira uma ostra. Está tão perdida, tão vazia, tão triste, tão sozinha, tão perdida, perdeu tudo, que ela vai ficando uma ostra. Vai entrando. Aquele luto da roupa parece que vira o luto da alma. O desespero, a frieza, a vaziez é tão grande dentro quanto fora. E a receita aqui começa pela vitória sobre o luto, sobre o ostracismo. E começa dizendo assim, vai batendo de porta em porta e pedindo vasilhas. Sai de casa. Anda. Caminha. Sonha. Planeja. Faz contas. Quantas panelas você vai ter? Quantas você precisa? Quantas cada vizinha vai poder te emprestar? Quantas casas tem na vizinhança? Vai à luta. Levanta. Se movimenta. Para de chorar, de lamentar. A bênção vem. A bênção vai chegar. Deus é Deus da provisão. Ele vai te restabelecer. Ele vai te dar. Sai do ostracismo. Sai da viuvez. Sai do luto. E aí ela faz isso, e aqui que está a bênção acontecendo na vida dela, ela vai, ela bate, ela procura, se apresenta, pede desculpas de incomodar aquela hora, é um corre-corre, me desculpa, eu estou aqui com uma atribuição grande, mas tem panela aí para me emprestar, que eu já tenho que ir na vizinha, eu tenho um projeto aí em andamento, e eu preciso rapidamente recolher quantas panelas e vasilhas eu conseguir. E logo depois, a receita é a contrária, e diz assim, agora entra em casa, fecha a porta, fecha a janela, porque o milagre vai acontecer. Logo depois de vencer o luto, o ostracismo, é hora de ter intimidade e reclusão com Deus. Porque o milagre acontece quando você gasta tempo recluso e íntimo com Deus. Fecha a porta. Fecha a janela, ninguém precisa ficar vendo o know-how de Deus. Deus vai fazer do jeito dele, de uma maneira criativa, de uma maneira especial, de uma maneira para você, mas vai gastar tempo também com Deus. E aí você entende porque seria uma loucura se esse projeto aqui acontecesse com portas e janelas abertas. Já pensaram a vizinhança vendo? Ela pegando a gotinha de azeite, enchendo panela, em 10, 15 minutos a casa dela estaria cercada com uma multidão, todo mundo com um pouquinho de azeite na mão e um monte de panela, pedindo para ela repetir o milagre. Como se a metodologia de Deus fosse única, e como se ela detivesse a metodologia de Deus. Deus é Deus, faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Fecha a porta, fecha a janela, o que Deus vai fazer na tua vida, vai fazer com você, e Ele vai fazer. Gasta tempo de intimidade com Deus. Quais foram as tuas perdas? Quais têm sido as tuas perdas?
O que é que tem deixado você com a sensação de que o credor está batendo a porta? O que é que gerou em você esse medo, essa paralisia, essa frieza, esse luto e esse ostracismo? Nessa noite que o Senhor está dizendo para você, não está te faltando nada. Não está te faltando nada. O que Ele vai fazer com o que você é e ainda tem. Porque o que te é imprescindível, você tem. Ele é Pai amoroso e tudo o que Ele permitiu que você perdesse, perdeu porque podia perder. O que você não pode perder, Deus preservou. Vamos orar e eu queria chamar aqui no altar do Senhor todos aqueles que estão vivendo um tempo de perdas e que querem nessa noite tomar uma atitude de alguém que cava covas e busca panelas, uma atitude de fé de alguém que diz: a bênção vai chegar e eu quero estar pronto, preparado para recebê-la toda, sem desperdício, ter para mim, para os meus filhos e para viver a vida toda compartilhando. Quem quer receber a multiplicação daquilo que tem, vamos vir ao altar e eu quero orar com você. Os demais irmãos, por favor, fiquem em pé, façam agora um momento de intercessão, porque esse é um tempo de restauração, e o que o Senhor quer da tua parte é que você agora interceda por aqueles que não têm, ou aqueles que estão crendo que Deus pode fazer algo novo. Vamos orar, aqueles que querem nessa hora, que Deus lhe restaure, e crê que Deus pode restaurar, que o milagre é do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque realmente o milagre é do Senhor. Ninguém tem o know-how de Deus, ninguém detém a chave, a sigla, a senha de Deus. A senha de Deus é o amor de Deus por nós. O que Ele faz por nós, faz porque nos ama, porque é um Pai amoroso. E aquilo que você acha que perdeu, perdeu porque podia perder. O que você não pode perder, Ele preservou. Vamos orar? Senhor, Tua palavra é muito clara, muito simples. Ela não demanda da nossa parte nenhuma grande capacidade de entender e interpretar o que queres nos dizer. E a palavra que compartilhaste conosco nessa noite, ela é muito clara. Deus multiplica o que temos, desde que, pela fé, em ato de fé, decidamos colocar diante dele o que ainda temos e o que somos. E quando em fé entregamos, quando em fé agimos, a bênção do Senhor vem. E vem na hora que Ele está certo que é a hora de vir. Nessa noite estão aqui no Teu altar, Senhor, tantos amados irmãos queridos, tanta gente de Deus, cujas histórias e vidas são perfeita e completamente conhecidas por Ti. Não precisamos ouvi-los, porque o ouvido de Deus já os ouviu e tem ouvido seus clamores, suas orações, suas lágrimas. Sabes perfeitamente, Senhor, o que é que cada amado irmão que está aqui na frente, no Teu altar, nessa hora, tem vivido e tem experimentado. Que sentimentos, que vazio, que sensação de tristeza, perda, falta de resposta. Mas nessa noite, Senhor, queremos confiar na Tua palavra. Queremos agora ouvir a Tua voz. E viemos aqui no altar, Senhor, como o nosso primeiro passo de quem está procurando vasilhas. Queremos nessa hora entregar diante de Ti o nosso coração como o primeiro grande pote, a primeira grande cova cavada para receber esta água que vai vir, este azeite que vai se multiplicar.
E agora, em nome de Jesus, queremos, Senhor, ministrar sobre o teu povo a bênção de Deus de provisão, a bênção da multiplicação, a bênção da resposta, a bênção de um ouvido que ouve, de um braço que não está encolhido, de alguém que refaz, de alguém que repõe, de alguém que transforma, de alguém que multiplica. Em nome de Jesus, levanta o teu povo nessa noite do teu altar, com a absoluta convicção de que aquilo que estamos colocando diante de Deus, Deus ouviu nessa noite, Deus tem ouvido, e Deus vai derramar sobre as nossas vidas a água e vai multiplicar o azeite, para que o nosso coração e a nossa vida sintam-se plenamente felizes e satisfeitos. Que Deus reponha, refaça, restaure, multiplique, sare, cure, devolva tudo aquilo que o projeto de Deus tem para a tua vida, meu irmão. Tudo aquilo que Deus determinou para a tua vida, que Ele te dê, em nome de Jesus. E que você volte para casa convicto, feliz, tirando as vestes de luto, saindo do ostracismo, recolhendo vasilhas, fazendo planos, estabelecendo novos projetos, comunicando-se, abrindo a alma, fazendo contatos, preparando-se para receber a completa bênção da restauração do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.